Olá, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. Esse é o Sneakers BR aqui no YouTube. Meu nome é Ricardo. Meu nome é Jaime. E a gente tá de volta mais uma vez com uma marca que estreou no mês passado aqui no canal, certo? Isso aí. Que chama Pony. Pony. Mais uma vez a gente vai contar um pouquinho dessa história da marca. O Jaime vai relembrar primeiro o que significa Pony. Pony é Product of New York. E aí a gente fez um primeiro vídeo sobre a Pony, é uma série que vai rolar aqui no canal até o final do ano. O primeiro vídeo vai aparecer agora para você relembrar algumas das imagens, então roda aí um pouquinho desse primeiro fio. Rolar até o final do ano falando sobre essa herança da Pony aqui no canal. Como chama esse tênis? City Wings. Então esse tênis chama City Wings. Estão aparecendo imagens de cobertura aí com as versões originais do tênis lançado na década de 80. Certo. E era numa época que tinha um outro tênis assinado por um outro jogador de basquete também bem famoso, Michael Jordan. que as pessoas podem fazer associação com as cores originais do City Wings. E na época eles se alfinetaram muito. O Jordan de 85, ponto alto do City Wings na NBA foi em 86, que é também quando muitos consideram o melhor momento da Pony na Liga de Basquete dos Estados Unidos. Bom, então agora que você tá sabendo tudo sobre o City Wings, né? A gente vai trazer aqui outra silhueta de basquete. Mas vai falar mais um pouco da Pony, a gente falou um pouco do Pelé, né, no primeiro vídeo. Complementando um pouco essa história, o Pelé só foi calçar as chuteiras da Pony porque ele era muito amigo do criador da marca, o Roberto Miller. Eles eram tão amigos que quando o Pelé fez 40 anos, ele fez um acordo ali, não sei como, com a polícia japonesa e o serviço secreto japonês. E eles meio que conseguiram sequestrar o Roberto lá do Japão, voaram ele pra Los Angeles, que foi aí quando o Pelé comemorou o aniversário de 40 anos dele. E aí tem um outro episódio dessa relação entre os dois, que era na época que ainda o Pelé tinha um contrato com a Puma. O Roberto já sabia que o Pelé andava bem insatisfeito, ele meio que enquadrou o Pelé e falou, ó, não importa o acordo que eles te ofereçam, você vai assinar comigo. No final, a Pony ofereceu menos dinheiro, foi $50 mil no contrato, e ainda assim o Pelé acabou assinando com a Pony, e aí na sequência ele acabou levando uma porrada de jogador do Cosmos, que foi o único time além do Santos pelo qual ele jogou na carreira inteira dele. Bom, e só pra fechar um pouco esse assunto de futebol, afinal o tênis aqui é de basquete, o Pelé, apesar de ser considerado por muitos o maior jogador de futebol de todos os tempos, o próprio Roberto e o pessoal na Pony reconhece que quem realmente fez a fama da marca no futebol foi o Paulo Rossi. E o Paulo Rossi é um carrasco do Brasil. O que ele fez com o Brasil? Não sei, eu não tava vindo na época. Nem eu, mas Tava. E quem foi o Paulo Rossi? Paulo Rossi foi carrasco do Brasil na Copa de 82 e também o responsável pelo tricampeonato da Itália naquela Copa do Mundo. Boa. Mas aí, como o Jaime falou, o assunto aqui hoje é basquete, de novo. Aí. E a gente faz uma volta no tempo. No primeiro vídeo a gente falou do City Wings, que foi um tênis da década de 80. Isso. E agora a gente vai falar de um outro modelo que chama Topstar. Topstar, que é da década de 1970. Bom, então o Topstar nasceu com outro nome na década de 1970, ele chamava Starter, que é o nome de uma marca que existe até hoje, e o surgimento dele coincide com o ano em que dois jogadores que foram bem emblemáticos para a história da Pony se transformaram em profissionais no basquete. Certo. Então esses jogadores eram o Darryl Dawkins e o David Thompson. Um deles já está falecido e o outro ainda existe lá nos Estados Unidos como jogador aposentado. Eles que foram os responsáveis pela estreia do modelo nas quadras. E aí esse tênis era marcado basicamente por uma construção que era bem comum na época, né? Se você olhar diversos outros tênis de outras marcas, como o Blazer, próprio Superstar ou o Campus da Adidas, todos eles trazem um visual parecido. É um visual bem limpo, solado vulcanizado ou um caixa, né? Ou uma sola caixa, dependendo da variação. O grande destaque desse aqui é que ele trazia um forro interno acolchoado, como nessa construção aqui que está de volta ao mercado brasileiro, que é uma construção mais luxuosa. Essa daqui, o revestimento interno é todo de couro também, assim como a parte externa. Esse é o mais limpo de todos. E aí tem a versão com malha aqui no forro, no line, no forro interno. E foi esse o grande destaque do tênis na época do seu surgimento. E acho que vale lembrar também que não foi esse exatamente a surgir na década de 70, né? Na verdade ele vinha numa versão de cano médio-alto, e aí depois ele deu origem a uma versão de cano baixo alguns anos depois. Acho que o mesmo caminho de todos esses tênis que a gente falou, que eram tênis de basquete da década de 70. Você pensar no Blazer, você até o Superstar, que era o Pro Model. No Superstar, né? que era Pro Model, virou Superstar, e aí depois ele deu origem ao Campus, que é outra derivação sem a biqueira de borracha. Pony seguia esse mesmo caminho de uma época que os jogadores preferiam o cano médio, que dá sustentação à área do tornozelo, quem joga basquete sabe que isso é uma necessidade. Depois a versão de cano baixo, que foi a que ganhou as ruas. E aí, já que a gente falou no começo do vídeo, você relembrou tanto a história do Robert Miller, que foi o fundador da Pony, tem um outro detalhe interessante sobre ele, que a gente também falou no primeiro vídeo que ele foi fazer faculdade na Europa, e depois ele acabou fazendo carreira nos Estados Unidos, mas só que na época da faculdade ele não falava nenhuma palavra de inglês, e ainda assim ele fez faculdade na Europa, e ele fez
fez faculdade de engenharia química, o que justifica muito a obsessão da Pony nesse começo por essas experimentações com materiais que incluem criar um tênis de basquete, primeiro em cano médio e depois em cano baixo, que trazia um revestimento interno de couro e palmilhas acolchoadas. Bom, e aí vamos dar mais uns detalhes dessas, que são 2 versões que estão disponíveis aqui no mercado brasileiro nesse restinho de ano, né? Fala dessa Essa aqui primeira. é uma versão bem caprichada, ele até justifica o preço um pouco a mais em relação a essa versão. Quanto custa esse aí? R$ 239,90. Ele é um cabedal todo de couro. Ele é inteiro de couro, na verdade, né? Desde a palmilha, que é um couro bege, forro de couro, língua de couro, cabedal também, e um solado vulcanizado tradicional. Daí ele traz o logo da Pony aqui, que é meio essa seta característica perfurada, né, na área externa. E a etiqueta na língua emborrachada. Exatamente. Tudo Sem branco. muito segredo, tudo branco. Esse aqui é uma versão mais simples, também traz um cabedal de couro texturizado, só que aí o logo da Pony aparece aqui azul, contrastando, também de couro, né? O forro vermelho, que é a mesma cor desse detalhe que se estende aqui no painel traseiro. A etiqueta na língua é mais simples, é de tecido. E a palmilha interna também é bem mais simples, é uma palmilha normal, não é a palmilha de couro, nem o revestimento interno é de couro, como nesse ali. E aí isso justifica o preço mais baixo desse aqui, que custa R$ 189,90. E aonde esses tênis estão disponíveis? Igual os City Wings, eles estão disponíveis na internet, se encontra em grandes sites como o Dafit, Kanui, e além disso tem diversos revendedores físicos aí espalhados pelo Brasil. Bom, então vale ressaltar também o uso do Topstar para várias colaborações que a Pony tem feito nos últimos meses, né? Verdade. Por exemplo, Colette, os Gêmeos de Henrique, a Foot Patrol, que é uma loja de tênis lá da Inglaterra, e o designer Mark McNary. Além disso, tem várias celebridades que têm aparecido com esse modelo lá fora, nos pés. Joe Badass, por exemplo, que é um cara Um CD bem foda. que assinou com a Pony, que apareceu aí falando que vai rolar uma colaboração. Ele tem usado muito esse tênis. E os caras do The Chainsmoker também. Você gosta de Chainsmokers? Quem tá ligado, eu prefiro o Joe Badass. Mas você tem cara aí que gosta Badass. Você tem cara aí que gosta de Chainsmokers. Será que eu gosto de Chainsmokers? Deixa aí nos comentários se acha que o Jaime gosta do Chainsmokers. Mas é isso então, esse foi o Pony Topstar, o segundo tênis da Pony aqui nessa sequência de vídeos da marca que vão rolar aqui no nosso canal no YouTube. Mês que vem a gente volta com mais conteúdo Pony. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, assinar o canal, fazer o que mais? Ativar as notificações. Seguir os ZickersBR em todas as redes sociais, espalhar o link para os amigos, deixar aí nos comentários o que é que você achou, o que é que você quer ver aqui no canal, o que é que você tá achando Sugestões, críticas. dessa simpatia do Jaime. Seguir a gente em todas as redes sociais, entrar sempre lá no nosso site que é www.sneakersbr.co. É isso, valeu, até a próxima, tchau. Tchau. 3, 2, 1. Tô olhando pro outro lado. Isso. Agora sim. Ok. 3, 2, 1. Vamos lá. Você faz a introdução do vídeo. Tá bom. Peraí. 3, 2, 1, vai. Olá, pra quem assistiu a minha falta, esqueceu o meu nome, eu sou o Jaime. O Pelé é considerado por muitos o maior jogador de... A cara da Débora tinha que aparecer. Por que, Débora? Não é pra você fazer barulho, Débora. Bom, e se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, assinar o canal se você ainda não assina, Liga a porra do sininho. seguir a gente em todas as redes sociais e entrar sempre lá no nosso site que é... A mãe de toda essa bagunça. Vamos lá, 3, 2, 1. Para de girar. Para de girar. Quebrar a régua na sua mão. Tenta. Ah, eu tenho um recado, é verdade. Eu andei recebendo ameaças de morte, mas nem por isso eu vou mudar meu jeito de ser. Fica o recado.